Aquelas palavras pairaram no ar estagnado da sala de estar, como uma sentença de morte. Não para mim, mas para o que restava do meu respeito por aquele homem. A audácia dele, jogado no sofá, assistindo televisão enquanto me dava ordens, foi a gota d'água. Ele nem sequer desviou o olhar da tela quando decretou o confisco do meu único bem material de valor sentimental e financeiro, como se estivesse pedindo um copo de água. O que fiz em seguida foi tão inacreditável que meu marido desmaiou na hora. Mas, para que vocês entendam o peso daquele momento, a magnitude daquela queda e o sabor metálico da minha vingança, preciso voltar um pouco. Preciso explicar como permiti que minha vida se tornasse aquele cenário grotesco de submissão e como, naquele dia específico, a velha Lia morreu para dar lugar a algo muito mais perigoso. Eu não era uma mulher fraca, ou pelo menos não costumava ser. Trabalhava como tradutora técnica e pesquisadora autônoma, uma profissão que exigia silêncio, concentração e uma minúcia que Alexandre, meu marido, sempre desprezou. Para ele, o fato de eu trabalhar no escritório de casa significava que eu não trabalhava de verdade. Ele fez questão, ao longo de 5 anos de casamento, de construir uma narrativa onde eu era a esposa sortuda, que tinha um marido provedor, embora minhas rendas fossem essenciais para manter o padrão de vida que ele tanto gostava de ostentar para a mãe dele. Alexandre não era apenas um homem mimado. Ele era cruel. Uma crueldade polida, disfarçada de brincadeira ou conselho construtivo. Ele não gritava. Ele corroía. Ele comentava sobre o meu peso, não dizendo que eu estava gorda, mas sugerindo que certas roupas não me favoreciam mais porque eu havia desleixado. Ele criticava minha inteligência, dizendo que eu vivia no mundo da lua, dos meus livros e traduções, desconectada da realidade dura que ele, o grande mártir do trabalho corporativo, enfrentava. Mas nada, absolutamente nada, se comparava a Dalva. Minha sogra, a senhora Dalva, não era apenas uma mãe superprotetora. Ela era uma entidade maligna, vestida com roupas de linho bege e um sorriso que nunca alcançava os olhos. Dalva odiava a minha existência, desde o dia em que Alexandre me apresentou. Para ela, eu era a intrusa que roubou a atenção do seu príncipe. Ela, uma viúva que transformou o filho em marido substituto emocional, via em mim um obstáculo a ser removido. Ou melhor, uma serva a ser domesticada. Naquele sábado fatídico, o cenário estava montado para mais uma sessão de tortura psicológica. Alexandre estava deitado no sofá de couro que eu havia pagado, com os pés descalços sobre a mesa de centro de vidro, assistindo a um jogo de reprise. Eu estava passando pela sala com uma pilha de roupas dobradas quando ele soltou a frase sobre o carro. Eu parei. O mundo pareceu entrar em câmera lenta. Aquele carro não era apenas um veículo. Era um SUV robusto, de uma marca renomada, seguro e imponente. Mas, mais do que isso, ele havia sido comprado com a parte da herança deixada pelo meu pai. Era o símbolo do suor do meu pai, do cuidado dele comigo. Alexandre sabia disso. Dalva sabia disso. Eles sabiam que aquele carro era a minha armadura, o meu último resquício de independência física. Respirei fundo, sentindo o cheiro de cera de móveis e o odor rançoso da alma do meu marido. Perguntei, com a voz trêmula, mas tentando manter a calma, se eu havia ouvido direito. Ele riu. Foi uma risada curta, seca, sem humor. Ele repetiu, desta vez com mais escárnio, dizendo que a mãe dele estava com dores nas pernas, que o carro dela era baixo demais e que ela merecia o conforto do meu veículo. Ele completou dizendo que, como eu quase não saía de casa, por causa do meu trabalhinho caseiro, o carro estava estragando na garagem. Ele decidiu, unilateralmente, expropriar meu patrimônio para presentear a mãe. Tentei argumentar. Lembrei que o carro estava no meu nome. Lembrei que era uma herança. Alexandre nem se mexeu. Ele apenas aumentou o volume da televisão e disse, como quem espanta uma mosca, que já havia transferido o seguro para o perfil da mãe dele e que a documentação seria resolvida na segunda-feira, pois ele conhecia um despachante que dava um jeito em tudo. A casualidade com que ele admitia uma fraude, ou a intenção de me coagir a assinar a transferência, era aterrorizante. E então, a campainha tocou.
Deve ser ela. Alexandre disse bocejando. Vai abrir. E vê se prepara algo decente para o almoço. Minha mãe não pode comer muito sal. E da última vez, você tentou envenenar a coitada com aquele tempero forte. Caminhei até a porta como um autômato. Minha mente estava febril, calculando rotas de fuga, cenários de gritos, cenas de violência. Mas meu corpo estava paralisado pelo hábito do medo. Abri a porta e lá estava ela. Dalva. Ela não disse olá. Ela entrou, varrendo o ambiente com seus olhos de águia predadora, procurando poeira, procurando falhas, procurando motivos. Ela passou por mim, deixando um rastro de perfume floral enjoativo, que parecia impregnar as paredes. Ela foi direto para o filho, beijando-o na testa, como se ele fosse uma criança de 5 anos, e lamentou em voz alta como ele parecia abatido, certamente por carregar o mundo nas costas. Alexandre aceitou o carinho, fazendo-se de vítima, lançando um olhar de soslaio para mim, cúmplice daquela farsa. E então? Dalva perguntou, virando-se para mim, o sorriso desaparecendo instantaneamente. As chaves? Alexandre disse que você faria essa gentileza. Finalmente, uma atitude de gratidão da sua parte, Lia. Depois de tudo que meu filho faz por você, sustentar essa casa, aturar suas excentricidades, é o mínimo. Eu segurava as chaves no bolso da minha calça. O metal frio queimava meus dedos. Eu queria gritar que aquela casa era mantida com 80% do meu salário, que as excentricidades eram minha carreira, que eu não devia gratidão a um parasita emocional. Mas a voz da narradora dentro da minha cabeça me alertou. Não agora. Eles são 2. Você está sozinha. Se você explodir agora, será a louca. Se você esperar, será a carrasca. Fui para o tira-cozinha. A ordem de Alexandre ecoava. Vá preparar o almoço. Cozinhar naquele dia foi um exercício de dissociação. Enquanto eu cortava legumes com uma faca afiada, ouvia as risadas vindas da sala. Eles falavam de mim. Não sussurravam. Eles falavam em volume normal, certos de que eu era tão insignificante que minha audição ou meus sentimentos não importavam. Ouvi Dalva comentar que o carro precisaria de uma limpeza profunda, pois certamente cheirava a coisa velha, referindo-se aos livros que eu às vezes transportava. Ela disse que mandaria benzer o veículo para tirar a energia pesada que eu carregava. Alexandre riu e concordou, acrescentando que eu estava cada dia mais amarga e que ele não sabia até quando aguentaria meu mau humor crônico. Você é um santo, meu filho. A voz de Dalva pingava veneno adocicado. Outro homem já teria trocado por uma modelo, uma moça viva, alegre. Mas você tem esse coração de ouro. Aquilo doeu mais do que um tapa. A desumanização completa. Eu estava na cozinha, preparando o alimento que nutriria os corpos deles, enquanto eles, na sala, devoravam minha alma. Servi o almoço. Um risoto que eu sabia fazer com perfeição. Coloquei a mesa com os jogos americanos que Dalva sempre criticava, por serem modernos demais. Eles se sentaram. Ninguém agradeceu. Durante a refeição, o ataque continuou. Dalva mastigava de boca aberta, algo que ela condenaria em qualquer outra pessoa, mas que nela parecia um ato de desafio. Ela olhou para o meu prato e comentou que eu deveria maneirar nos carboidratos, pois meu rosto estava ficando redondo como uma lua cheia. Alexandre, com a boca cheia, concordou, dizendo que sentia falta da mulher magra com quem se casara, ignorando o fato de que o estresse causado por ele era o motivo das minhas flutuações hormonais e de peso. E o carro, Lia? Alexandre cobrou, batendo o garfo no prato impaciente. Minha mãe quer ir embora cedo. Ela tem o bingo das amigas. Vai chegar lá de carro novo, para mostrar que tem um filho que valoriza a família, a família. Um filho que valoriza a família com o dinheiro da esposa, pensei. Levantei-me da mesa. Minhas pernas tremiam, mas não de medo. Tremiam de uma fúria contida, vulcânica, que estava prestes a encontrar um canal de saída. Fui até o aparador, onde havia deixado minha bolsa. Peguei as chaves do SUV. O chaveiro era um pequeno couro com as iniciais do meu pai. Retirei o chaveiro, guardando-o no bolso, e fiquei apenas com a chave eletrônica e o controle do alarme. Voltei à mesa.
Alexandre estendeu a mão, sem olhar para mim, continuando a conversar com a mãe sobre como iriam reformar a casa de praia dela no próximo verão. Reforma essa que, eu sabia, eles esperavam que eu financiasse. Coloquei as chaves na mesa, não na mão dele. O barulho do metal batendo na madeira maciça fez com que o silêncio se instalasse por um segundo. Aí está. Minha voz saiu estranhamente calma. O carro. Dalva sorriu, um sorriso triunfante, mostrando os dentes manchados de vinho. Ela pegou as chaves rapidamente, como uma cobra dando o bote, e as apertou contra o peito. Viu, Alexandre? É só saber pedir com firmeza. Mulher precisa de direção, ela disse, olhando para mim com desprezo. Espero que esteja limpo e com tanque cheio. Não quero ter o trabalho de abastecer hoje. Está com meio tanque, respondi, sentando-me novamente. Eu precisava ver até onde eles iriam. Meio tanque? Alexandre bufou. Poxa, Lia, custava ter enchido? Minha mãe é idosa. Ela é idosa, não inválida. E acabou de ganhar um carro de 200 mil reais. Acredito que ela possa pagar pela gasolina. As palavras escaparam antes que eu pudesse filtrar. O clima pesou. Alexandre largou os talheres com estrondo. O rosto dele ficou vermelho. Dalva colocou a mão no peito, fingindo um choque mortal. Como você ousa? Dalva sibilou. Alexandre, você vai permitir que essa ingrata fale assim comigo na sua casa? Depois de eu aceitar o carro usado dela, fazendo um favor de tirar esse trambolho da garagem? Peça desculpas, Lia. Agora! Alexandre ordenou, a voz baixa e perigosa. Peça desculpas à minha mãe por ser mesquinha. Eu olhei para os dois. O marido que prometera me amar e respeitar, agora transformado em um tirano doméstico. A sogra que deveria ser uma segunda mãe, agindo como uma parasita cruel. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Mas não foi uma quebra que gerou cacos. Foi uma quebra que revelou o aço que havia por baixo. Eu percebi que não adiantava discutir. Não adiantava chorar. Não adiantava apelar para a lógica, para a justiça ou para o amor. Eles não falavam essa língua. Eles só entendiam poder e dor. E naquele momento, eles tinham o poder. Eu precisava inverter o jogo, mas não poderia fazer isso gritando numa mesa de almoço. Eu precisava ser inteligente. Eu precisava ser fria. Desculpe, dona Dalva. Eu disse, baixando a cabeça, fingindo submissão total. O Alexandre tem razão. Eu estou estressada. O carro é seu. Faça um bom proveito. O ar de satisfação que emanou deles foi nauseante. Eles trocaram olhares de vencemos. Alexandre relaxou os ombros, voltando a comer, sentindo-se o macho alfa que dominou a fêmea rebelde. Dalva acariciou as chaves como se fossem um troféu de guerra. É assim que eu gosto, Alexandre disse, com a boca cheia. Sem drama. Agora, traz a sobremesa e depois pode subir. Eu e mamãe temos assuntos para conversar sobre as finanças do fim de ano e você não precisa se preocupar com isso. Assuntos sobre as finanças. Tradução. Eles iriam planejar como gastar o dinheiro que estava na conta conjunta, a conta que eu alimentava mensalmente. Servi a sobremesa. Um mousse que eles comeram sem elogiar. Depois, como ordenado, fui dispensada. Subi as escadas em direção ao nosso quarto, ouvindo o som da televisão ser aumentado novamente. Entrei no quarto e tranquei a porta. Fui até o banheiro e olhei no espelho. A mulher que me encarava estava pálida, com olheiras fundas, vestindo uma roupa sem graça, que Alexandre aprovava porque não chamava atenção. Mas nos olhos daquela mulher refletida, havia uma chama nova, uma chama gelada. Peguei meu celular e verifiquei o aplicativo do banco. Ainda tinha acesso total. Verifiquei os documentos da casa, que estavam digitalizados no meu e-mail seguro. A casa estava no nome dos dois, mas com uma cláusula de usufruto que precisava ser revista. O carro? Ah, o carro. Eles achavam que tinham ganhado o carro. Sentei na cama e comecei a traçar mentalmente o mapa da destruição deles. Eu não iria apenas pegar o carro de volta. Isso seria pequeno. Eu iria tirar tudo. A arrogância de Alexandre. A soberba de Dalva. A casa. O conforto. A reputação. Eu ouvi a porta da frente bater.
Fui até a janela e espiei por trás da cortina. Vi Dalva caminhando em direção ao meu SUV. Ela andava com dificuldade fingida, apoiando-se em Alexandre até chegar à porta do motorista. Assim que entrou, a postura mudou. Ela ajeitou o espelho, riu de algo que Alexandre disse pela janela e deu partida. O motor potente roncou. Era o som do meu pai sendo levado embora por aquela mulher vil. Alexandre deu tchauzinho, sorrindo como um idiota. Ele entrou em casa e eu ouvi seus passos pesados subindo a escada. Ele veio destrancar a porta do quarto, mas estava trancada. Lia! Ele bateu. Abre isso. Minha mãe já foi. Ela adorou o carro. Disse que o banco é um pouco duro, mas que vai mandar estofar com couro bege, que é mais chique que esse preto fúnebre que você gosta. Couro bege. Ela ia destruir o interior original do carro de coleção do meu pai. Abri a porta. Alexandre entrou, já desabotoando a camisa. Sabe, amor, ele disse, num tom condescendente, tentando ser carinhoso agora que tinha conseguido o que queria. Você precisa relaxar. Amanhã é domingo. Lava a louça que ficou lá embaixo, deixa a casa brilhando e à noite talvez a gente peça uma pizza. Eu mereço, né? Tive uma semana difícil. Eu olhei para ele. Realmente olhei. Vi as falhas na pele, o cabelo rareando que ele tentava esconder, a barriga proeminente de quem só come e bebe sem se exercitar. Vi a feiura da alma dele transbordando pelos poros. Claro, Alexandre, eu disse, com um sorriso que não chegou aos meus olhos. Você merece tudo o que vai ter. Ele não entendeu a ambiguidade. Ele se jogou na cama, pegou o controle remoto da TV do quarto e disse: Ah, antes que eu esqueça, minha mãe comentou que aquele seu escritório ocupa muito espaço. Ela sugeriu transformar em um quarto de hóspedes para quando ela quiser dormir aqui. Acho uma ótima ideia. Vai empacotando seus livros e computadores durante a semana. A gente vê um canto na garagem para você, ou você aluga uma salinha barata no centro. Aqui em casa, precisamos de espaço para a família. Meu escritório. Meu santuário. Meu ganha-pão. Ele queria me exilar para a garagem, para que a mãe dele tivesse um quarto exclusivo na minha casa. Aquilo não foi a gota d'água. O copo já tinha transbordado há muito tempo. Aquilo foi o tsunami. Tudo bem, respondi suavemente. Vou resolver tudo isso. Vou resolver o escritório, o carro, a casa. Vou resolver tudo. Ótimo. Ele fechou os olhos. Gosto quando você é obediente. Me acorda às 6 da tarde. Saí do quarto e desci as escadas. A louça do almoço estava empilhada na pia, suja, engordurada, nojenta. Olhei para aquela bagunça e vi a metáfora da minha vida. Eu tinha duas escolhas: lavar a louça e continuar sendo a serva, ou quebrar todos os pratos e usar os cacos para cortar as gargantas metafóricas dos meus algozes. Fui até o meu escritório, ainda intacto. Liguei meu computador. Não para trabalhar, mas para começar a investigar. Eu sabia que Alexandre escondia coisas. Ninguém é tão arrogante sem ter segredos sujos. E Dalva? Dalva com certeza tinha telhado de vidro. Eu passaria a noite em claro, não chorando, mas planejando. Eu iria descobrir cada senha, cada mentira, cada fraqueza. E quando eu atacasse, eles não saberiam o que os atingiu até estarem no chão. O almoço tinha acabado. O jantar seria servido frio, muito frio. Naquele momento, enquanto ouvia o ronco do meu marido no andar de cima, comecei a rascunhar o primeiro passo do meu plano. Eles queriam guerra? Eles teriam um massacre. Mas eu precisava ser paciente. A vingança é um prato que se come pelas beiradas, silenciosamente, até chegar ao coração. E eu estava faminta. O domingo amanheceu com um céu cinzento, pesado, que parecia espelhar o estado da minha alma, mas, paradoxalmente, não a minha determinação. Acordei antes de Alexandre. Observar aquele homem dormindo, com a boca entreaberta e babando no travesseiro de penas de ganso que eu havia comprado, causou-me uma repulsa física tão intensa que precisei correr para o banheiro e jogar uma água gelada no rosto. A imagem do meu marido, que um dia eu julguei amar, agora se sobrepunha à imagem de um parasita sanguessuga. Desci para a cozinha.
A louça da noite anterior ainda estava lá, uma torre de negligência e desrespeito. Enquanto eu lavava prato por prato, a água corrente servia como um mantra de purificação. Eu não estava limpando para ele, estava limpando o campo de batalha. Precisava de ordem para pensar. Precisava de clareza para destruir. Quando Alexandre desceu, por volta das 11 horas da manhã, ele não me deu bom dia. Ele passou direto pela cozinha, coçando a barriga por baixo da camiseta velha, e resmungou que o café estava com cheiro de queimado, embora eu tivesse acabado de passar um grão especial que ele gostava. Ele se serviu, sentou-se à mesa, e sem me olhar nos olhos, perguntou se eu já tinha começado a esvaziar o escritório. O escritório? Perguntei, fingindo esquecimento, apenas para testar o nível de crueldade dele naquele dia. Ele suspirou, aquele suspiro teatral de quem carrega o fardo de lidar com uma pessoa mentalmente incapaz. Ele me lembrou, com uma calma assustadora, que sua mãe viria na terça-feira para medir o quarto e que ele queria tudo limpo. Ele reforçou que eu deveria empacotar meus livrinhos e papéis sem importância e levá-los para a garagem. A garagem é úmida, Alexandre. Tentei argumentar, mantendo a voz baixa. Tenho equipamentos eletrônicos caros, livros de referência que não podem pegar umidade. Ele riu. Deu um gole no café e disse que eu estava sendo dramática. Segundo ele, bastava comprar uns desumidificadores, ou, melhor ainda, jogar fora o que não servia. Ele comentou que eu acumulava tralha intelectual que não servia para nada, já que não trazia dinheiro de verdade para dentro de casa. Aquela frase ecoou na minha cabeça. Eu pagava a hipoteca. Eu pagava o plano de saúde dele. Eu pagava as compras do mês. Mas, na cabeça distorcida dele, o salário dele, gasto em roupas de marca, jantares com a mãe e investimentos misteriosos, era o que sustentava a casa. Passei o resto do domingo encaixotando minha vida profissional. Cada livro que eu colocava na caixa de papelão era como um pedaço de mim sendo arrancado. O escritório era meu santuário. Era onde eu era Lia, a tradutora respeitada, a pesquisadora competente, e não Lia, a esposa troféu defeituosa. Enquanto eu carregava as caixas pesadas escada abaixo, Alexandre ficou na sala assistindo a corridas de carros, aumentando o volume cada vez que eu passava, como se minha presença fosse um ruído de fundo irritante. Em um momento, tropecei no último degrau e deixei cair uma caixa pesada cheia de dicionários. O estrondo foi alto. Alexandre nem se virou. Ele apenas gritou da sala, perguntando se eu tinha quebrado o piso de madeira, porque o conserto sairia caro e ele descontaria da minha mesada. Eu não tinha mesada. Eu tinha meu próprio dinheiro, que ele tentava controlar. Levantei-me, recolhi os livros com lágrimas de ódio nos olhos e continuei. Na segunda-feira, a humilhação subiu de nível. Eu estava instalada na garagem. Havia improvisado uma mesa com cavaletes e uma porta velha que estava encostada na parede. O cheiro de óleo, mofo e gasolina era impregnante. A iluminação era péssima, vinda de uma única lâmpada fluorescente que piscava intermitentemente. Eu sentei ali, cercada pelas ferramentas enferrujadas e caixas de decoração de Natal, e olhei para o meu laptop. Foi nesse cenário degradante que comecei a minha verdadeira investigação. Eu sabia que Alexandre era desleixado com segurança digital. A arrogância dele o fazia acreditar que eu era estúpida demais para entender de tecnologia. A senha do e-mail dele era a data de aniversário da mãe dele. A senha do banco, a mesma coisa. Mas eu precisava de mais. Eu precisava acessar as conversas, o submundo da mente dele. Aproveitei que ele havia deixado o tablet desbloqueado na mesa de cabeceira enquanto tomava banho. Instalei rapidamente um aplicativo espião que espelhava as mensagens dele no meu computador. Era um risco, mas eu não tinha nada a perder. O homem já tinha me tirado o carro, o escritório e a dignidade. Voltei para a caverna na garagem e comecei a monitorar. O que descobri nas horas seguintes fez meu estômago revirar. Não de tristeza, mas de nojo absoluto. Não era apenas uma traição. Era uma conspiração. Havia um grupo no aplicativo de mensagens chamado Família Feliz. Os membros? Alexandre, Dalva e uma mulher chamada Vanessa. Abri o histórico de conversas e senti o sangue gelar.
Vanessa não era apenas uma amante casual. Ela era a oficial nas sombras. As fotos que trocavam eram de viagens que Alexandre dizia serem congressos de trabalho. Vi fotos deles em resorts no Nordeste, jantando em restaurantes caríssimos, sorrindo como um casal perfeito. E o pior, Alexandre usava as minhas roupas de marca antiga, aquelas que ele dizia que não me serviam mais, para presentear a amante. Reconheci uma bolsa de grife que eu achava ter perdido na mudança anterior. Ele a tinha roubado e dado para ela. Mas o golpe de misericórdia veio das mensagens de Dalva. Minha sogra não apenas sabia da traição, ela a orquestrava. Havia áudios dela dizendo coisas abomináveis. Em um deles, gravado no dia em que ela levou meu carro, ela dizia para Vanessa: Minha querida, você precisava ver a cara de tacho daquela sonsa quando eu peguei o carro. Alexandre foi magistral. Logo, logo, a gente tira ela da casa também. Só precisamos que ela termine de pagar a reforma da piscina e do telhado. O Alexandre disse que ela vai receber um pagamento grande de um projeto internacional mês que vem. Vamos aguentar a presença dela mais um pouquinho, sugar o que der, e depois a gente chuta a carcaça. Vanessa respondia com risadinhas e emojis de coração, chamando Dalva de minha sogrinha perfeita, e dizendo que mal podia esperar para assumir o posto de senhora da casa, pois já tinha várias ideias para redecorar a sala, que ela achava cafona. Eu li aquilo tremendo. Não era apenas infidelidade. Era um plano frio e calculado de exploração financeira e emocional. Eles estavam me usando como uma conta bancária ambulante, esperando o momento certo para me descartar como lixo. A minha utilidade tinha prazo de validade, o fim das reformas e o recebimento do meu próximo contrato. Naquele momento, na garagem fria e mal cheirosa, eu parei de chorar. As lágrimas secaram instantaneamente, evaporadas pelo calor de uma fúria nuclear. Eu entendi o jogo. Eles queriam meu dinheiro e depois a minha destruição. Pois bem, eles teriam o oposto. Na terça-feira, Dalva chegou cedo. Ela veio com o meu carro. Ou melhor, o que restava dele. Em apenas 3 dias, ela já tinha conseguido arranhar o para-choque dianteiro. Ela desceu do veículo reclamando alto, batendo a porta com força. Lia! Ela gritou, entrando na casa sem bater, como sempre. Lia, venha aqui agora! Saí da garagem, limpando as mãos sujas de poeira na calça jeans. Subi para a sala, onde ela estava parada no centro do tapete, com as mãos na cintura, parecendo uma generala insatisfeita com a tropa. Pois não, dona Dalva? Respondi, mantendo a máscara de submissão. Aquele carro é uma banheira. Ela disparou. Bebe gasolina como um alcoólatra. E o sensor de ré está apitando demais. Me irrita. Alexandre disse que você cuidava bem do carro, mas parece que me entregou uma sucata cheia de vícios. Quero que você leve na oficina hoje mesmo para calibrarem aquilo. Não consigo dirigir com aquele bip-bip infernal na minha cabeça. Eu olhei para ela. A mulher que estava conspirando para me jogar na rua estava ali, exigindo que eu consertasse o carro que ela me roubou. Infelizmente, dona Dalva, estou cheia de trabalho. Menti, com a voz suave. O Alexandre insistiu que eu aumentasse minha produtividade para compensar certos gastos. Não posso sair agora. Os olhos dela se estreitaram. Ela não estava acostumada a ouvir não, mesmo um não educado. Ah, é? Trabalho? Aquele trabalhinho de traduzir bula de remédio? Ela riu desdenhosa. Alexandre me disse que você passa o dia na internet fingindo que faz algo importante. Escute aqui, minha filha. Quando minha mãe, que Deus a tenha, era viva, ela dizia que mulher que não serve ao marido e à família não serve para nada. Se você não pode fazer um favor simples para a mãe do seu marido, para que você serve? Ela deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. O cheiro dela era enjoativo. Você devia me agradecer. Ela sussurrou venenosa. Estou fazendo um favor ao Alexandre de vir aqui e tentar ensinar você a ser uma dona de casa decente. Ele sofre muito com a sua frieza, sabia? Ele me diz que se sente sozinho. Cuidado, Lia. Homem carente procura consolo na rua. E quando encontra coisa melhor, não volta. A ironia era tão densa que quase podia ser cortada com uma faca. Ela estava esfregando a traição na minha cara,
disfarçada de conselho maternal. Eu tive vontade de gritar que sabia de tudo, que sabia sobre a Vanessa, sobre o plano, sobre o roubo. Mas me contive. A vingança precisava ser cirúrgica. Vou tentar agendar uma revisão para a senhora na semana que vem, disse, baixando a cabeça. Semana que vem não. Hoje. Ela bufou. Mas deixa. Eu peço para o Alexandre. Ele sim resolve. Ele é homem de verdade. Não é à toa que as mulheres olham para ele na rua. Você teve sorte de fisgar um partido desses. Pena que não sabe segurar. Ela subiu as escadas em direção ao antigo escritório. Agora, quarto de hóspedes. Ouvia andando lá em cima, arrastando móveis. O som da madeira sendo riscada era agoniante. Ela estava demarcando o território. Voltei para a garagem, mas agora com uma missão nova. Eu precisava garantir que o golpe final deles saísse pela culatra. Comecei a analisar a documentação da casa. Alexandre sempre se gabou de cuidar da burocracia, mas ele era preguiçoso. Quando compramos a casa, 5 anos atrás, a entrada foi dada com o dinheiro da venda do apartamento da minha avó. Eu assinei os cheques. Alexandre assinou o financiamento junto comigo, para compor renda, mas as parcelas eram debitadas da minha conta. A casa estava em nome de ambos. Comunhão parcial de bens. Se nos separássemos agora, ele teria direito a 50%, o que era injusto, dado que eu paguei 90%. Mas então, lembrei-me de um detalhe. Um detalhe crucial que Alexandre, em sua arrogância e ignorância jurídica, havia esquecido. O terreno. A casa foi construída em 2 lotes. O lote da casa principal e o lote do jardim e da piscina. O lote da casa estava no nome dos dois. Mas o lote ao lado, onde ficava a área de lazer e a garagem. Aquele lote foi comprado 2 anos antes do casamento, apenas no meu nome, como investimento solteiro. E a escritura nunca foi unificada. E o mais importante, a entrada da casa principal tinha uma cláusula de subrogação vinculada à minha herança, algo que meu advogado da época, muito astuto, inseriu na escritura minúscula. Basicamente, se eu provasse a origem do dinheiro, e eu tinha todos os extratos guardados, a casa era 90% minha. Alexandre teria direito a uma fração irrisória da valorização, se tivesse sorte. Eles achavam que a casa era deles. Eles achavam que podiam me expulsar. A semana se arrastou num pesadelo contínuo. Alexandre chegava tarde todas as noites, cheirando a perfume feminino barato misturado com álcool. Ele dizia que eram reuniões estendidas. Eu não questionava. Eu servia o jantar, ouvia as críticas sobre a comida estar fria ou sem sal, e voltava para a garagem. Na quinta-feira, Alexandre entrou na garagem. Ele olhou em volta com nojo. Nossa, Lia, isso aqui está parecendo um chiqueiro. Você não tem vergonha de trabalhar assim? Ele chutou uma caixa vazia. É o espaço que tenho, Alexandre. Respondi sem tirar os olhos da tela. Pois é? Combina com você ultimamente. Desleixada. Sombria. Ele se encostou na parede, cruzando os braços. Olha, minha mãe estava comentando. O aniversário dela é no próximo sábado. Ela quer fazer um jantar aqui. Um churrasco chique. Aqui? Perguntei. Sim, a casa dela é pequena, e agora com o quarto de hóspedes pronto, ela quer inaugurar o espaço. Ela convidou umas amigas e... uma prima distante que está na cidade. Uma tal de Vanessa. Diz que é uma moça muito simpática, elegante. Minha mãe acha que você deveria aprender algumas dicas de moda com ela. Eu congelei. Eles iriam trazer a amante para dentro da minha casa. No aniversário da minha sogra. Para eu servir as duas. A audácia era tamanha que beirava a psicopatia. Eles queriam esfregar a substituta na minha cara, rir de mim enquanto eu servia canapés, testar meu limite de submissão. Vanessa? Repeti o nome, testando o som dele na minha boca. É. Uma prima de 3º grau, sei lá. Enfim, quero que você prepare tudo. Contrata garçom não, sai muito caro. Você cozinha bem quando quer. Faz aquele lombo, saladas, maionese e limpa essa casa pelo amor de Deus. Não quero que a Vanessa... Digo, que as visitas pensem que moramos num lixão. Ele quase escorregou.
Quase. Tudo bem, Alexandre. Eu me virei para ele e sorri. Foi o primeiro sorriso real que dei em dias. Um sorriso afiado. Farei um jantar inesquecível para a sua mãe. E para a prima Vanessa. Ótimo. Ele pareceu surpreso com a minha concordância fácil. Ah, e vista-se melhor. Nada daquelas roupas de crente que você usa. Põe um vestido, passa uma maquiagem. Minha mãe odeia gente com cara de doente nas festas dela. Ele saiu, assobiando, sentindo-se o rei do mundo. Assim que ele saiu, eu peguei meu telefone. Era hora de acionar o plano. Eu tinha 3 dias até o sábado. 3 dias para transformar o jantar de triunfo deles no funeral de suas vidas medíocres. Liguei para o meu gerente de banco. Marquei uma reunião de emergência para a manhã seguinte. Depois, liguei para um advogado especialista em direito de família e patrimônio, um antigo colega de faculdade que eu sabia ser implacável. Rogério? Aqui é a Lia. Minha voz estava firme. Preciso de você. Tenho um caso de divórcio litigioso com ocultação de patrimônio, danos morais e quero despejar 2 pessoas da minha propriedade. E preciso que tudo esteja pronto para ser executado no sábado à noite. Durante a sexta-feira, enquanto Alexandre trabalhava, ou estava com Vanessa, eu agi. Fui ao cartório, levantei as matrículas atualizadas. Fui ao banco e imprimi os extratos de 5 anos atrás, rastreando cada centavo da minha herança. O dossiê estava ficando grosso, pesado. Mas eu precisava de algo mais. Eu precisava de uma humilhação pública. Algo que quebrasse a alma de Dalva, não apenas o bolso. Lembrei-me das conversas no grupo. Dalva mencionava frequentemente suas amigas da alta sociedade, senhoras da igreja que ela tentava impressionar a todo custo. Ela posava de viúva casta e caridosa. No entanto, nas mensagens com a amante do filho, ela revelava um lado vulgar, preconceituoso e cruel. Passei a tarde de sexta-feira editando. Capturei as telas das conversas mais sórdidas. Os áudios onde ela chamava as amigas da igreja de velhas hipócritas e o pastor de ladrão de dízimo. As partes onde ela zombava da própria família. E, claro, as provas da traição de Alexandre. As fotos dele gastando o dinheiro da nossa conta conjunta em motéis baratos e presentes caros. Montei uma apresentação. Um slideshow comemorativo para o aniversário. No sábado de manhã, o dia da festa, a casa estava em polvorosa. Dalva chegou cedo, novamente com o meu carro. Ela trouxe caixas de decoração brega. Lia! Ela gritou da sala. Tire essa cara de enterro. Hoje é meu dia. Quero alegria. Onde está o Alexandre? Foi comprar as bebidas, dona Dalva? Respondi, vindo da cozinha com as mãos cheias de farinha. Ótimo. E você? Trate de caprichar na comida. A Vanessa tem paladar refinado, não come qualquer gororoba. Ela sorriu maliciosamente. Estou tão ansiosa para que vocês se conheçam. Acho que vocês têm muito em comum. Ou talvez nada. Ela riu da própria piada. Tenho certeza que será um encontro revelador. Respondi. Passei o dia cozinhando como uma escrava. O cheiro de assado tomava conta da casa. Alexandre chegou com as bebidas e já começou a beber às 2 da tarde. Ele estava eufórico. A adrenalina de ter a esposa e a amante sob o mesmo teto o excitava. Ele se sentia invencível. Às 7 da noite, os convidados começaram a chegar. As amigas da igreja de Dalva, senhoras de cabelos armados e pérolas falsas. E então, a campainha tocou de um jeito diferente. Alexandre correu para atender. Entrou Vanessa. Era mais jovem que eu, com certeza. Usava um vestido vermelho justo, vulgar demais para um jantar familiar, e sapatos de salto altíssimos. Alexandre a cumprimentou, com um beijo no rosto que demorou tempo demais. Dalva correu até ela, abraçando-a como se fosse a filha pródiga. Vanessa, querida! Que bom que veio! Dalva exclamou, ignorando totalmente a minha presença no canto da sala, segurando uma bandeja de salgadinhos. Venha, quero te apresentar a casa. Essa casa que logo, logo... Enfim, venha ver. Elas passaram por mim. Vanessa me olhou de cima a baixo, com um sorriso de escárnio. Ah, você deve ser a Lia, ela disse, com uma voz anasalada.
Alexandre fala muito de você. Diz que você é muito esforçada. E você deve ser a prima distante, respondi, mantendo a bandeja firme. O Alexandre nunca mencionou você até ontem. Deve ser porque família distante a gente esquece, não é? O sorriso dela vacilou por um segundo, mas Dalva interveio. Vamos, Vanessa, não perca tempo com conversa fiada. Vamos para o jardim. O jantar foi servido. Alexandre sentou Vanessa ao seu lado, na cabeceira, o lugar que deveria ser meu. Eu fui relegada à ponta oposta, perto da porta da cozinha, para facilitar o serviço, como Dalva disse. Eles riam, bebiam, brindavam. Alexandre acariciava a mão de Vanessa por baixo da mesa. Eu via, e Dalva via e sorria, aprovando. As amigas da igreja olhavam, um pouco confusas com a intimidade da prima, mas não diziam nada. Então, Alexandre se levantou, com a taça de vinho na mão. Ele estava bêbado e confiante. Atenção, pessoal! Ele disse, a voz pastosa. Queria fazer um brinde à mulher mais importante da minha vida, minha mãe Dalva, e também dizer bem, que a vida é feita de ciclos, e sinto que estamos entrando num ciclo novo, de muita felicidade e renovação nesta casa. Dalva bateu palmas, radiante. E para celebrar, Alexandre continuou, preparamos um vídeo com fotos da mamãe ao longo dos anos. Lia, conecta aí o pendrive na TV. Faz o favor. Pelo menos para apertar um botão você deve servir. A sala riu. Uma risada coletiva, humilhante. Eu me levantei devagar. Caminhei até a televisão enorme da sala. Olhei para Alexandre, que sorria vitorioso, segurando a mão de Vanessa abertamente agora. Olhei para Dalva, que aguardava sua homenagem egocêntrica. Claro, Alexandre, eu disse, com uma voz clara e límpida que cortou o burburinho da sala. Eu preparei um vídeo muito especial. Um vídeo que mostra a verdadeira essência desta família, a verdadeira face da Dona Dalva. E, claro, os planos para o tal novo ciclo. Conectei meu laptop. A tela da TV se iluminou. Meu coração batia forte, não de medo, mas de antecipação. A caça tinha acabado. O abate ia começar. Espero que gostem. Sussurrei. E apertei o play. A sala estava mergulhada em uma penumbra suave, iluminada apenas pelo brilho azulado da grande tela da televisão. O silêncio que se instalou não era de paz, mas aquele vácuo sufocante que antecede uma explosão nuclear. Alexandre ainda segurava sua taça de vinho no ar, um sorriso congelado e estúpido no rosto, enquanto a primeira imagem aparecia na tela. Não era uma foto de infância de Dalva. Não era uma lembrança carinhosa. Era um print de uma conversa de WhatsApp. A fonte estava ampliada para que até as senhoras míopes da igreja, sentadas no sofá, pudessem ler com clareza. A data era de 2 meses atrás. O nome do grupo: O Fim da Praga. Na tela, a foto de perfil de Dalva dizia: aquela sonsa da Lia pagou a última parcela da reforma hoje. Graças a Deus. Agora só precisamos aguentar mais um pouco até o Alexandre conseguir tirar a assinatura dela na transferência da casa. Depois, rua! Um murmúrio de choque percorreu a sala. Uma das senhoras, Dona Clotilde, levou a mão à boca, escandalizada. Alexandre baixou o braço lentamente, o vinho balançando perigosamente na taça. Ele olhou para mim, confuso, como se seu cérebro alcoolizado não conseguisse processar a traição da tecnologia. O que é isso? Dalva guinchou, sua voz falhando. Isso é montagem! Essa louca fez uma montagem! Desligue isso agora, o Alexandre! Mas eu tinha o controle remoto na mão. E eu não ia desligar. Acalme-se, Dona Dalva. Minha voz ecoou fria e soberana. Ainda estamos na introdução. A senhora não queria celebrar a verdade? Vamos celebrar. Apertei o botão. O slide mudou. Agora, um vídeo começou a rodar. Era uma gravação feita sorrateiramente por Alexandre, durante um almoço de domingo, que ele havia enviado para Vanessa para rir da própria mãe, mas que acabou servindo aos meus propósitos. No vídeo, Dalva estava sentada na varanda, descascando uma laranja e destilando veneno.
O áudio, alto e claro, preencheu a sala. Ah, aquela irmã Clotilde é uma velha hipócrita. Vive falando de caridade, mas eu sei que o marido dela desviava dinheiro da prefeitura. E o pastor? Aquele ali só quer saber do dízimo para pagar o carro de luxo da filha. Eu só vou naquele culto insuportável para manter as aparências, porque se depender da minha fé naqueles urubus, eu prefiro rezar pro diabo. Na sala, o caos se instaurou. Dona Clotilde, presente no sofá, levantou-se tremendo de indignação. As outras duas amigas da igreja olhavam para Dalva com uma mistura de horror e repulsa. Dalva estava pálida, com a boca aberta, tentando articular uma defesa que não existia. Ela havia sido desmascarada no seu próprio santuário, diante da plateia que ela tanto cultivava. Dalva! Gritou Dona Clotilde. Como você tem coragem? Nós acolhemos você quando ficou viúva. Sua cobra! Mas eu não dei tempo para o drama se desenrolar totalmente. O show precisava continuar. O próximo slide foi o golpe de misericórdia em Alexandre e Vanessa. Uma sequência de fotos. Alexandre e Vanessa, num motel barato na beira da estrada. Alexandre e Vanessa usando o meu cartão de crédito. O extrato estava projetado ao lado da foto, para comprar lingerie. E, a pior de todas, uma foto de Vanessa segurando a bolsa de grife que Alexandre havia roubado de mim, com a legenda enviada para Dalva. Olha, sogrinha, como ficou melhor em mim do que naquela morta-viva da Lia. Vanessa, que até então mantinha uma postura arrogante, encolheu-se na cadeira. Ela tentou cobrir o rosto, mas não havia para onde fugir. Alexandre largou a taça no chão. O vidro estilhaçou, manchando o tapete bege de vinho tinto, parecendo sangue. Chega! Alexandre rugiu, avançando em minha direção. Você ficou louca? Eu vou te matar! Ele veio com os punhos cerrados, o rosto deformado pelo ódio. Mas antes que ele pudesse dar 3 passos, a campainha tocou. Não era uma visita social. A porta se abriu. Eu a havia deixado destrancada propositalmente. Entraram 2 homens altos, vestindo ternos escuros, acompanhados por um oficial de justiça e 2 policiais militares fardados. Alexandre parou, paralisado. A presença da polícia tem um efeito sóbrio e imediato, mesmo nos mais embriagados. Quem são vocês? Alexandre gaguejou, recuando. O homem de terno à frente, meu advogado e amigo de longa data, Dr. Rogério, adiantou-se com um sorriso profissional e predatório. Boa noite. Sou o representante legal da senhora Lia. Ele estendeu um documento. Estamos aqui para cumprir uma medida protetiva de urgência e uma ordem de afastamento do lar, baseada em evidências de violência psicológica, patrimonial e ameaça à integridade física da minha cliente. E, claro, para supervisionar a desocupação imediata do imóvel por parte dos senhores Alexandre e Dalva, e da intrusa, senhorita Vanessa. Desocupação? Dalva gritou, levantando-se e derrubando a cadeira. Essa casa é do meu filho. É nossa. Você não pode nos expulsar. Eu sou uma idosa. Eu caminhei até o centro da sala. Os convidados da igreja, percebendo a gravidade da situação e querendo distância daquele escândalo, já se esgueiravam para a saída, lançando olhares de desprezo para Dalva. Na verdade, dona Dalva, eu disse, com uma calma que assustava até a mim mesma. Vamos esclarecer os fatos. O Alexandre acha que é dono de metade da casa. Mas ele esqueceu de ler as letras miúdas. Peguei uma pasta que o Dr. Rogério me estendeu. O terreno onde a casa foi construída? Comprado por mim, 2 anos antes do casamento. Matrícula separada. Nunca foi unificada. O terreno do jardim e da piscina? Também meu. A construção da casa? Financiada com a entrada proveniente da venda do imóvel da minha avó, com cláusula de subrogação. Ou seja, Alexandre, perante a lei, você tem direito a talvez 5% do valor das telhas, e olhe lá. Mas como você desviou dinheiro da conta conjunta para sustentar sua amante? Apontei para os extratos na tela, que ainda brilhavam. E cometeu fraude ao tentar transferir meu carro? O juiz entendeu que o bloqueio dos seus bens é necessário para ressarcimento. Olhei para Alexandre. Ele estava encostado na parede, suando frio. A arrogância havia desaparecido. Ele parecia uma criança pega roubando doce, só que o doce era a minha vida.
Você. Você planejou tudo isso. Ele sussurrou. Cada segundo. Respondi. Enquanto você dormia com ela, eu trabalhava. Enquanto sua mãe me humilhava, eu documentava. Vocês acharam que eu era fraca porque eu servia à mesa. Vocês esqueceram que quem prepara a comida tem a faca na mão. Virei-me para os policiais. Senhores, por favor, quero esses três fora da minha propriedade agora. Eles têm 5 minutos para pegar o essencial. O resto, eu mandarei entregar em sacos de lixo na calçada da antiga casa da dona Dalva amanhã. Você não pode fazer isso! Vanessa gritou, histérica. Eu não tenho nada a ver com isso! Você invadiu minha casa, usou minhas roupas, comeu da minha comida e conspirou para me destruir. Cheguei perto dela, o suficiente para que ela sentisse o cheiro do meu perfume, o mesmo que Alexandre dizia que era enjoativo, mas que agora cheirava a vitória. Saia! Antes que eu decida processar você, também por danos morais e materiais. E acredite, eu tenho ótimos advogados. A cena seguinte foi patética. Sob o olhar vigilante da polícia, Alexandre, Dalva e Vanessa correram pela casa catando celulares, carteiras e algumas peças de roupa. Dalva chorava copiosamente, não de remorso, mas de vergonha e medo de perder o conforto. Alexandre tentou argumentar com o policial, dizendo que era um homem de bem, mas foi cortado com um ríspido. O senhor tem 3 minutos. Colabore ou será algemado. Quando eles saíram pela porta da frente, começou a chover. Uma chuva fina e gelada, daquelas que penetram nos ossos. Eu fui até a porta. Eles estavam na calçada. O meu SUV estava estacionado na garagem. Dalva tateou a bolsa procurando a chave. Ah, esqueci de avisar. Eu gritei da varanda. O carro! Eu bloqueei o sistema via satélite e a chave que está com a senhora foi desativada. A polícia já apreendeu o veículo como prova da tentativa de apropriação indébita. Vocês vão a pé. Ou chamem um carro de aplicativo. Se tiverem crédito no cartão, claro, porque eu cancelei os adicionais há 10 minutos. Dalva olhou para o carro, depois para mim. O ódio nos olhos dela era palpável, mas pela primeira vez era um ódio impotente. Alexandre estava sentado no meio-fio, com a cabeça entre as mãos. Vanessa já estava no celular, provavelmente ligando para outra pessoa para vir buscá-la, afastando-se do barco afundando que era aquela família. Isso não vai ficar assim, Lia! Dalva gritou, a maquiagem escorrendo pelo rosto, transformando-a numa figura grotesca. Deus vai te castigar. Deus é justo, Dalva, respondi. E parece que a justiça dele chegou hoje. Adeus. Fechei a porta. O som da tranca girando foi o som mais bonito que já ouvi. Voltei para a sala. O Dr. Rogério e os policiais me olhavam com respeito. A senhora está bem, dona Lia? O policial perguntou. Nunca estive melhor, sargento. Respondi. Aceitam um pouco do jantar? Fiz lombo assado. Seria um desperdício jogar fora. Naquela noite, jantei na minha mesa de cabeceira, acompanhada pelo meu advogado e por policiais que me garantiram segurança. A comida estava deliciosa. O vinho, que Alexandre não teve chance de beber, era excelente. Os meses que se seguiram foram de uma reconstrução frenética e deliciosa. A primeira coisa que fiz foi contratar uma caçamba. Joguei fora o sofá onde Alexandre ficava deitado. Joguei fora a cama. Joguei fora cada objeto que a mão de Dalva havia tocado. Mandei pintar a casa de cores claras, vivas. O escritório voltou para o seu lugar de direito, maior e mais moderno. A vingança financeira foi absoluta. O processo de divórcio correu à minha revelia, pois Alexandre não tinha dinheiro para pagar um bom advogado e perdeu todos os prazos. A tese do meu advogado sobre os terrenos foi aceita integralmente. Alexandre saiu do casamento com uma dívida de custas processuais e sem um centavo do patrimônio imobiliário. Mas a verdadeira satisfação veio das notícias que chegavam até mim através de conhecidos em comum. Vanessa durou exatamente 2 semanas. Assim que percebeu que Alexandre estava falido, sem carro e morando de favor na sala apertada da casa da mãe, ela desapareceu. Ouvi dizer que ela vendeu a bolsa e as joias que ganhou para pagar uma dívida de aluguel e sumiu da cidade.
Dalva teve o destino que merecia. O vídeo do aniversário vazou. Não sei quem vazou. Talvez eu tenha acidentalmente enviado para o grupo da igreja antes de sair do WhatsApp deles. Mas o fato é que a reputação dela foi incinerada. As amigas da igreja viraram as costas. O pastor a proibiu de assumir cargos na congregação. Ela, que vivia de aparências, agora era a pária do bairro. Ficou sozinha, amarga, cuidando de um filho falido e deprimido, num apartamento úmido que cheirava a naftalina e fracasso. E Alexandre? Ah, o Alexandre! Cerca de 6 meses depois, eu estava saindo de um supermercado de luxo, colocando minhas compras no porta-malas do meu SUV. Agora reformado, sem os arranhões de Dalva e com cheiro de carro novo. Alguém tocou meu ombro. Virei-me e demorei um segundo para reconhecê-lo. Ele estava magro. Usava uma camisa polo desbotada, que eu me lembrava de ter dito para ele jogar fora anos atrás. O cabelo estava despenteado, e ele tinha aquela aparência cinzenta de quem não se alimenta nem dorme bem. Lia! A voz dele era rouca, humilde. Uma humildade forçada pelo desespero. Alexandre! Minha voz foi neutra. Não havia raiva nem amor. Apenas indiferença. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Você está ótima. Ele olhou para o meu carro, para as minhas roupas elegantes. O carro ficou novo, hein? Ficou. Tirei toda a cera sujeira, de dentro e de fora. Ele engoliu em seco. Lia, escuta. As coisas estão muito difíceis. Minha mãe está doente. Pressão alta, nervos. Ela chora o dia todo. Eu não consigo emprego. Meu nome está sujo por causa das custas do processo. As empresas consultam e veem o processo de fraude. Ninguém me contrata. E o que eu tenho a ver com isso, Alexandre? Eu pensei. Sabe, a gente viveu 5 anos juntos. Eu errei, eu sei. Fui um idiota. A Vanessa, ela fez a minha cabeça. Minha mãe também. Ela sempre teve ciúmes. Mas eu sinto sua falta. Sinto falta da nossa casa, da sua comida. Ele tentou pegar minha mão. Eu recuei um passo, como se ele tivesse uma doença contagiosa. Você não sente falta de mim, Alexandre. Você sente falta do conforto que eu proporcionava. Você sente falta de ter uma empregada que pagava as contas. Você sente falta de ter alguém para pisar para se sentir alto. Não é verdade. Eu mudei. Lia, por favor, me ajuda. Só um pouco. Estamos passando necessidade. Minha mãe está comendo macarrão puro há uma semana. Você sempre foi caridosa. Olhei bem nos olhos dele. Lembrei-me dele no sofá, rindo enquanto me mandava para sua cozinha. Lembrei-me de Dalva dizendo que eu era um problema a ser deslocado. Lembrei-me da humilhação, da garagem fria, das palavras cruéis. Abri minha bolsa. Alexandre iluminou o rosto, esperando que eu tirasse a carteira, dinheiro, um cheque, qualquer migalha. Tirei apenas meus óculos de sol e os coloquei no rosto. Sabe, Alexandre, sua mãe disse uma vez que eu deveria aprender a ser mais econômica, que eu não sabia dar valor ao dinheiro. Pois bem, aprendi. Não desperdiço meu dinheiro com investimentos falidos. E você, meu caro, é o pior investimento que já fiz. Lia, por favor, tenha piedade. Ele se ajoelhou ali mesmo, no asfalto quente do estacionamento. Algumas pessoas olharam. Estamos na miséria. A miséria combina com vocês. Eu disse, fechando o porta-malas. É o único traje que vocês vestem que realmente reflete quem são por dentro. Você é um monstro, ele gritou, chorando, quando eu entrei no carro. Não, Alexandre. Baixei o vidro apenas uma fresta. Eu sou apenas a mulher que sobreviveu a vocês. E isso é muito mais perigoso. Acelerei. O motor potente do SUV roncou, abafando os soluços dele. Olhei pelo retrovisor e o vi ficando para trás. Uma figura pequena, patética e encolhida, desaparecendo no horizonte da minha nova vida. Dirigi para casa com um sorriso no rosto. A estrada estava aberta. O céu estava azul. E, pela primeira vez em anos, o silêncio ao meu redor não era solidão. Era liberdade. Cheguei em casa, tirei os sapatos e servi uma taça do melhor vinho da adega.
Fui até a varanda, olhei para o meu jardim impecável e brindei ao nada. Não havia ninguém para agradar, ninguém para servir. Apenas eu, Lia, inteira, vitoriosa e, finalmente, dona da minha própria história. Eles tentaram me enterrar, mas esqueceram que eu era semente. Agora, eles eram apenas o adubo podre que nutriu meu florescimento. E que florescimento magnífico foi esse! Se você gostou de ver a justiça sendo feita e essa virada de mesa espetacular, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe essa história com quem também acredita que o mundo dá voltas e que a vingança, quando justa, lava a alma.